Cada vez mais vai se constatando o seguinte: o Brasil se livrou de um golpe de Estado arquitetado pelo Bolsonaro junto a militares de alta patente. Os militares têm todas as digitais na tentativa de golpe de Estado do dia 8 de dezembro, de janeiro, e nos atos terroristas. Olha, agora o Coronel Augusto. O Coronel Augusto era o comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal. Então tem ali no Distrito Federal quem manda na polícia, que é o governador do estado. Abaixo dele tem o secretário de Segurança Pública, era o Anderson Torres, está preso, o interino também, e abaixo deles o comandante-geral, que era o Coronel Augusto. O Coronel Augusto está preso e deu um depoimento bomba para a Polícia Federal. E a Polícia Federal, olha, juntando todos os depoimentos até o momento, juntando os indícios e provas que eles tiveram, fica impossível dizer que esse golpe não foi arquitetado pelos militares. O Coronel Augusto falou o seguinte, ele falou que o Exército colocou pouco contingente para proteger o Palácio do Planalto e a Praça dos Três Poderes. Ele disse o seguinte, que obviamente, lembre-se, no depoimento dele, ele tenta salvar a própria pele, ele é um dos principais responsáveis pela desgraça do dia 8 de janeiro. Mas o que diz o depoimento dele? Que ele colocou ali os homens da Polícia Militar, mas que a Polícia Legislativa e principalmente o Exército não tinham um contingente suficiente. O Exército é quem protege o Palácio do Planalto e o Exército tem uma equipe para proteger esse palácio. Diz também ele que quando ele ordenou as prisões, vamos lembrar, quando ele ordenou as prisões já estava tudo ferrado, já tinham quebrado tudo e o Lula já estava para declarar a intervenção no Distrito Federal. Quando ele ordenou as prisões, um coronel do Exército, que ainda não está preso, eu não faço ideia por quê, ordenou que não se prendesse os manifestantes. Ali começou uma briga entre policiais militares e os oficiais do Exército, porque o Exército não queria que o Exército não queria prender os terroristas, né? Manifestante não é terrorista. Olha, eu vou falar, tá irritante, até para mim, ler tanta matéria na mídia chamando terrorista de manifestante. Você vê que até eu cometo erro. Obviamente, toda vez que eu cometo erro, eu me corrijo. Mas são terroristas. Mas na grande imprensa, meu Deus do céu, tá uma coisa horrível. Exceto a Globo e alguns jornalistas dos outros grandes veículos estão passando um pano falam até dos crimes, mas passam um pano na nomenclatura que dão a eles, que é um negócio assim horrível, viu? Pois bem, o coronel se recusou a prender os terroristas. Depois, diz o chefe da polícia, o coronel Augusto, que à noite a polícia militar foi, aí já estava sob intervenção, já era outro chefe e tudo mais, mas que a polícia militar tentou desmontar o acampamento e prender todo mundo. E que o exército não deixou, tanto é que o exército colocou 2 tanques ali. Eu lembro que naquela noite ficou uma guerra de narrativas. A parte da imprensa falou que o exército colocou os tanques ali para impedir que a polícia prendesse os terroristas. E parte da imprensa disse comprou a versão do Exército. Olha, para comprar a versão do Exército tem que ser um jornalista muito burro. E transmitiram como verdade absoluta que não, que o Exército estava ali para não deixar que os manifestantes saíssem do local. Ou seja, como se, estão presos nessa rua aí. Foi exatamente o oposto. A Polícia Federal tem, e aí isso corrobora com o depoimento do Coronel Augusto, a Polícia Federal tem as provas, muitas conversas de celular, e agora vai ter ainda mais, porque tem 1000 celulares aí para fazer perícia, mais de 1000 celulares dos terroristas, de que o exército fechou ali, porque naquela noite estavam retirando do acampamento os familiares de militares que trabalham ali. Vamos lembrar, eu vou te dar um exemplo, a esposa do general Vilas Boas, fazia parte do acampamento terrorista, ela é uma das terroristas. Tem outras, agora imagina, quantos irmãos, primos, tios, pai, mães, cônjuge de militares que trabalham ali no quartel-general de Brasília não estavam no acampamento. Muitos. Isso já se sabia antes dos ataques do dia 8. Mas ali ficou escancarado. Também saiu na imprensa uma coisa que não foi desmentido, o Flávio Dino não desmentiu, a versão de que um general falou ao Flávio Dino que ele não ia prender ninguém no acampamento naquela noite. Você não vai prender ninguém aqui. E que ficou os generais ameaçando o governo Lula e ameaçando um golpe caso prendessem ali os parentes dos militares. Ou seja, tem general envolvido. Outra coisa que ficou claríssima é o seguinte, no depoimento dele, que também corrobora com o depoimento do Ibanez e corrobora com matérias que saíram na mídia. Por 3 vezes a polícia militar tentou retirar os terroristas ali do acampamento antes do dia 8.
quando ainda não eram chamados esse nome, mas já eram terroristas porque no dia 12 de dezembro cometeram um atentado e no dia 24 de dezembro cometeram outro. Dia 12 quebraram tudo em Brasília, tocaram fogo em ônibus, tocaram fogo em carros e ficou por isso mesmo. Ainda podemos falar, dia 12 de dezembro ainda não era o Lula o presidente da República, era o Bolsonaro, mas a Polícia Militar do Distrito Federal montou uma operação para tirar o acampamento de lá, foram designados mais de 500 policiais, e isso foi amplamente divulgado na mídia, e o Exército não deixou. Vamos lembrar disso, os militares não deixaram, por quê? Porque eles queriam dar o golpe de Estado depois, é isso. Eles queriam usar aquele acampamento e utilizar no dia certo, que eles ainda não sabiam até então qual dia seria, para atacar e decretar um golpe de Estado. Pois bem, depois, no dia, se não me engano, 29 de dezembro, tentaram novamente e o Exército novamente não deixou. Isso corrobora com o depoimento do Ibanez, ou seja, eles estão culpando o Exército. Olha, a culpa... Todos os envolvidos também são culpados, também são cúmplices, também são bolsonaristas raiz, estão culpando o Exército. E aí, a Polícia Federal tem muitos indícios contra os militares. E o pior é que você vê que os acampamentos em todo o Brasil eram protegidos pelo Exército. Geralmente não, sempre, a rua, a parte em frente a um batalhão do Exército é da Polícia do Exército. A Polícia Militar não atua nesses locais. Então eles ficavam ali sob a guarita do Exército, ou seja, os militares estavam com Bolsonaro no golpe. E isso todo mundo sabia. E os militares fingem que não. Tanto é que quando tinha qualquer coisa antes da eleição, sempre tinha notinha dos vagabundos, chefes das Forças Armadas, para ficar ameaçando, para falar falando que isso, dando opinião, dando pitaco em tudo. Agora teve uma tentativa de golpe de Estado, os militares envolvidos assim, chafurdando na lama nessa tentativa, e você não viu nota oficial repudiando. Você não vê nota oficial repudiando porque eles são a favor, porque eles estavam planejando e parte do planejamento era omissão. Aí na Globo News, anteontem, tinha um general da reserva, eu não lembro o nome do rapaz, mas ele estava lá falando, sabe o que ele falou, general da reserva? O Lula errou. O Lula errou porque o Lula ele tinha que ter decretado uma garantia de lei e ordem em Brasília, uma GLO. E ele não fez isso. Isso foi um erro do Lula, um erro que os militares não perdoam. Eu falo, peraí. Então era realmente isso que eles queriam. Eles queriam um caos total para o Lula decretar GLO. Lula decretando GLO, quem manda em Brasília é um general. E o golpe de Estado estaria consumado. Eles não iam mais dar o poder de volta para o Lula. E o Lula não seria mais presidente. O Lula farejou isso. Vamos lembrar de uma coisa. Os Estados Unidos, saiu a notícia, que vem dos Estados Unidos a notícia, de que o governo americano recebeu vários alertas de inteligência de que tinha um golpe de Estado em andamento no Brasil no dia 8 de janeiro. Isso foi o que levou a fazer, ainda no meio da tarde, o governo Biden soltar uma nota apoiando o governo Lula e a democracia no Brasil. E foi isso que levou o Joe Biden a ligar para o Lula. E falar, peraí, tá tendo golpe aí. O Lula farejou isso. Antes de ele ser avisado pelo governo americano, o Lula já farejou. Falou, peraí, eles querem uma GLO aqui. Estão tirando a ordem, querem GLO. O Flávio Dino chegou a dar uma entrevista falando, nessa semana, falando o seguinte, olha, o golpe de Estado chegou a ser concretizado. Porque o que caracteriza um golpe de Estado é quando tomam os palácios. Se você tomou o palácio do presidente, tomou o palácio do Congresso Nacional e tomou o palácio da Suprema Corte, o golpe de Estado está dado. Está dado o golpe de Estado. Eu discordo dessa visão do Flávio. Eu, Thiago, pessoalmente discordo da visão do Flávio Dino por um segundo. Eles podiam explodir os palácios. O Lula ainda é presidente, ele ainda o que ele assina está valendo. Então o golpe não está dado porcaria nenhuma. Mas o que o Flávio Dino falou faz todo o sentido do mundo. E ele disse, eles chegaram a tomar os palácios. É isso que aconteceu. E tinha uma inação da polícia, Coronel Augusto, que está preso, tentando ele culpar o Exército, mas a polícia do Distrito Federal participou disso ativamente na parte da omissão. Estavam todos macomunados para esse golpe. O que aconteceu é o seguinte, deu errado. Olha como a gente tem sorte. Quase deram um golpe de Estado. Segundo o Flávio Dino, chegou a ser consumado. E aí o Lula falou, peraí, não. O Lula com a sua equipe pensaram, ele, Flávio Dino e tudo mais. Flávio Dino é um jurista muito experiente. Vamos lembrar, o Flávio Dino ele passou em primeiro no concurso para juiz federal, foi juiz por muitos anos, governador, ministro da Justiça. E aí falaram, Lula, juridicamente o que você pode fazer é uma
intervenção e aí você vai comandar as polícias, você vai mandar alguém para coordenar a polícia, e a polícia vai começar a agir. O Lula fez, menos de uma hora depois a polícia começou a prender o pessoal. A nossa sorte, temos duas coisas aqui de sorte. A primeira, eles não fizeram isso enquanto o Bolsonaro era presidente, e eu até agora não entendo por quê. Você vê como a gente teve muita sorte desses golpistas serem burros. Porque se o Bolsonaro fosse presidente, ele decretava a GLO, os militares entravam no poder e ficava a GLO para sempre, e o Lula não assumia. Não foi feito. E não sabemos o porquê. E olha, imagina se o Lula não fosse presidente. Era isso, o golpe estava consumado. Ok, tem a segunda. Eles não tinham coordenação. Em vez de eles falarem, ó, vamos tomar o palácio e proteger o palácio, os manifestantes tentarem proteger o palácio, chamarem mais gente pra lá, alguma coisa assim, uma coisa coordenada, não. Era uma horda de terroristas, eu não sei nem qual é o coletivo de terroristas, mas enfim, vamos usar uma horda, porque também você pode falar horda de zumbis, é como isso, a gente sem cérebro. E eles só pensavam em uma coisa, em depredar tudo. Vamos depredar, vamos destruir tudo. E não é nem destruir, nossa, vamos tocar fogo, esse palácio será explodido. Não! Vamos simplesmente quebrar o que tem dentro. Fazer um estrago que em 2 dias de limpeza tá limpo. Obviamente o que foi destruído demora mais para ser as obras de arte e tudo mais, demora mais. Mas a parte de limpar, de deixar o... Ó, tá limpo aqui, 2 dias de limpeza. Na verdade, um dia e meio de limpeza. Muita gente limpando, obviamente. Eles vão pensar, ó, gente, tomamos o palácio, o mais importante do Planalto, vamos proteger aqui, o palácio é nosso, tomamos... Não! Entramos, vamos gravar selfie agora e destruir tudo. Opa, chegou a polícia, vamos fugir. Tivemos muitíssima sorte. Num nível assim inimaginável. E o Lula decretou a intervenção. E aí o militar vai lá e fala, com toda a cara de pau do mundo, os militares tão bravos porque o Lula não fez. É claro que não fez isso. E, digo mais, não fez isso porque o Lula sabe, assim como eu sei, assim como o Flávio Dino sabe, como todo mundo sabe, você também, que os militares é quem estavam querendo isso para dar o golpe de Estado. E aí não retornaria o poder. Tem uma coisa, eu ainda tô esperando a prisão de militares de alta patente. Primeiro desse coronel. Esse coronel é o chefe da guarda presidencial. Ele diminuiu o efetivo no dia, propositalmente. Ele diminuiu o efetivo. E o pouco efetivo que estava lá para atrapalhar os poucos policiais que queriam trabalhar. É isso que aconteceu. Quando o coronel Augusto falou, opa, peraí, deu ruim. Vou ter que trabalhar. Aí ele disse que entrou em conflito, em luta corporal com os manifestantes, que foi ferido, essa parte já não sei se é verdade ou não, mas quando ele resolveu trabalhar e prender, o exército foi lá e falou, não, vou atrapalhar. Não deu certo o plano deles, agora estão uns contra os outros. É isso. E os militares, ó, caladinhos, aparecem em off para jornalistas vagabundos da grande mídia que se tornaram assessoria de imprensa de golpista. É isso que aconteceu. Alguns jornalistas da grande mídia, alguns eu cito o nome, todo dia eu falo que Thaís Oyama é uma delas, tem alguns na Globo, tem alguns no Estadão também, na Folha, que viraram assessoria de imprensa de terrorista e de golpista. É isso, eles vão lá, um general qualquer vai lá e fala em off, ó, o Lula isso e isso. Ele tá dando sinal, os militares não vão aceitar não sei o quê. Por exemplo, os militares não vão aceitar a prisão de generais. Agora temos essa, estamos sob tutela de militares. Os militares têm que aceitar se o general é preso ou não. Se tem prova que um general é golpista, manda prender o general, mas aí os militares ficam bravos. Olha a desgraça da situação que a gente chegou. Eu vou falar uma coisa, o maior erro do Lula foi fazer um mega investimento nas Forças Armadas. Comprar caça novo, comprar tanque novo. O Brasil estava até desenvolvendo uma arma própria brasileira. Foi sabotado o projeto pelos Estados Unidos. Era uma arma para combate na selva que ia ser uma das armas mais modernas do mundo para esse tipo de combate. Foi sabotado o projeto. Hoje eu até penso que bom que sabotaram o projeto. Viu? O Lula devia fazer a partir de agora uma massiva política de desinvestimento nas Forças Armadas. Eu não sei como vai fazer para que eles não fiquem muito assim, mas porque você vê como é? A gente fica com medo de militar ficar muito assim. Mas um desinvestimento maciço para que a médio prazo eles tenham bem pouco poder, mas bem pouco poder. E olha, quando tiver uma guerra que dá para o Brasil tomar parte, manda todo mundo lá, mas manda, ó, vai.
principalmente general da ativa. Ó, general 4 estrelas, vocês na linha de frente lá. Na guerra que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, não dá para o Brasil tomar parte. Mas quando tiver uma que dê para tomar lado, manda esse pessoal para a linha de frente para a guerra. Que aí vai sobrando mais vaga, e aí vai preenchendo com gente que não seja golpista, ou não vai preenchendo, diminui o número de general, diminui o número de coronel, vai diminuindo os cargos, desinvestimento maciço mesmo. Porque as Forças Armadas, quantos trilhões, não tô falando bilhão não, porque a verba deles é 100 bilhões por ano, então em 10 anos dá 1 trilhão. Quantos trilhões nas últimas décadas a gente não investiu nas Forças Armadas? O que a gente ganha com isso? Golpe de Estado, 21 anos de golpe de Estado, uma desgraça econômica, tortura, tudo mais, que você puder imaginar, eles roubando muito, aí voltou a democracia, porém sempre com os militares ali no cangote. E aí os militares se organizaram para colocar um militar capacho deles, eles entraram no poder com cargos com uma mamata gigantesca e estão até hoje mamando muito. O maior déficit previdenciário do Brasil é dos militares, quer dizer, a gente gasta para ficar pagando a aposentadoria de milico, que se aposenta com regras muito melhores do que qualquer outro cidadão, são os que menos trabalham e os que têm a melhor aposentadoria. E aí, o que eles fazem? Tentam dar golpe de Estado e acabar com o país. É isso. Investe em drone e em hacker, que o Brasil continuará tão seguro como antes, sem ficar sustentando esses vagabundos aí. Porque eu vou falar, são todos vagabundos, Thiago? Não são, mas muitos, muitíssimos. A grande maioria é. A grande maioria. Os que não são, peço desculpas. Os outros que são, estão vestindo a carapuça nesse exato momento. É isso, ó. Eu espero que alguns generais sejam enjaulados nas próximas semanas, nos próximos meses ou nos próximos anos, assim na primeira oportunidade, porque são golpistas e apoiaram o terrorismo que tiveram ali. Apoiaram não, planejaram ao lado do Bolsonaro. Falou.